Seja muito bem-vindo a mais uma leitura bíblica diária. Glória a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Vamos lá dar início mais um dia na presença de Deus. Mais um dia estarmos falando da palavra. Estamos lendo a palavra de Deus. Vamos lá? Quero pedir a sua gentileza que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Chama aí todos juntos, convida aí todos os seus amigos. Convide aí que eu estou convidando aqui os meus amigos. É muita gente. Eu acredito que tá bom. Compartilhe, deixa eu também compartilhar. Você que está de perto, você que está de longe, vamos lá para mais uma leitura bíblica diária. Hoje nossa leitura está baseada no livro de 2 Reis, capítulo 13, capítulo 13 ao capítulo 16, não é verdade? Do capítulo 13 ao capítulo 16. Rapaz, né? Bom dia, bom dia. Vamos lá, esperar só alguns minutinhos para que o pessoal possa entrar e a gente dá continuidade à nossa leitura, tá bom? Hoje é sábado, hoje nós estamos com os dias corridos, né? Dia de sábado é corrido, temos culto kids, temos bastante coisa aí, então precisamos correr hoje. Talvez não vou me prolongar tanto como durante a semana, tá bom? Vamos lá. Estamos aí em 80 dias. Olha só que maravilha, irmãos. 80 dias lendo a palavra de Deus. Isso é um privilégio, não é verdade? Glória a Deus por isso. 80 dias lendo as escrituras sagradas. 80 dias mergulhados na palavra de Deus. Isso é poderoso. Então hoje a nossa leitura está baseada em 2 Reis, capítulo 13 ao capítulo 16. E claro que, como de costume, né, nós não vamos conseguir ler todos os capítulos. E uma ressalva que eu trago, lembra que eu falei que o livro de Reis aqui, ele acaba ficando um pouco confuso, porque o texto começa a falar de vários reis, né? Então, ele fala de rei de Israel, rei de Judá, rei da Síria, fala também sobre o rei de Edom, né? Então aqui ele começa a falar vários reis e às vezes a gente precisa manter a atenção para a gente não se confundir. Tá bem? A gente precisa manter a atenção para a gente não se confundir de fato, tá? Então, sempre quando ler aqui o livro de Reis, né? Mantenha a atenção para que você não se confunda, não se atrapalhe na leitura. Desde lá da morte de Salomão, a gente vai ver esse acréscimo, né, dos reis, quando vai falar dos seus sucessores, mas aí está misturando, né? Hoje mesmo, na leitura de hoje, a gente vai falar, a gente ouve falar, né, sobre o rei de Israel, rei de Judá, rei da Síria, e se não me falha a memória, rei também de Edom, acredito que é o rei de Edom, tá bom? Só para você se manter atento aí, tá bom? E a gente vai ver uma mistura, porque ele vai falar de sucessões do reinado de Israel, e depois ele vai falar de sucessões do reinado de Judá, né? E depois volta a falar de Israel. Então, só mantenha atento aí para você não se confundir, tá bom? Nesses pontos aí.
tá bom? Mas o que nós queremos ler na realidade, eu estava lendo um texto que me chamou bastante atenção hoje, é o capítulo 13, aí o findar da vida do nosso querido profeta Eliseu, né? Então nós queremos tratar... Desculpa, irmãos, acordei cedo, estou aqui bocejando, perdoa. Então, nós queremos tratar sobre aqui o findar da vida do profeta Eliseu. Mas antes eu vou fazer aqui uma sinopse rápida, tá bom? Ou uma conclusão, um resumo rápido aqui para você entender. Então aqui no capítulo 13 de Segundo Reis, nós vamos ouvir falar sobre Jeoacás, né? Então nós vamos ouvir falar sobre o reinado de Jeoacás, o reinado de Jeoás, que é filho de Joacás, né? Vamos ouvir falar também sobre o reinado de Amazias, que aí está falando de Judá, já não é mais Israel, né? Você vê que já muda para Judá. Depois ele vai falar do reinado de Jeroboão II, depois... E aí, claro, Jeroboão é Israel, depois vai falar do reinado de Uzias em Judá, depois vai falar de Zacarias em Israel, de Salum em Israel, Menahem em Israel, Pecanias em Israel, Peca em Israel, Jotão em Judá, Acás em Judá e ponto final. Tá bom? Então nós vamos falar desses reinados aqui na leitura de hoje. Tá bom? E o que mais me chamou a atenção, claro, não daquilo que nós vamos comentar, tá bom, na leitura de hoje, mas na leitura total, tá? O que mais me chamou a atenção na leitura total, um panorama total do que nós lemos hoje, é que a maioria dos reis, a Bíblia vai falar que permaneceram nos erros de Jeroboão. E sabe o que eu entendi aqui? Que da mesma forma que a gente pode ter um impacto positivo, né, na história, um impacto positivo no reinado, a gente também pode ter um impacto negativo. E aí aqui ficou, né, olhando para a leitura de hoje, eu vi que ficou, né, um impacto negativo na vida de Jeroboão, né, Jeroboão. Não sei se vocês se recordam do texto. A Bíblia vai dizer que Jeroboão foi levantado para destronar, né, um dos reis de Israel, né? Olha lá, né? Eu acho que está em 1 Reis ainda, né? Então Jeroboão ele é levantado para destronar um dos reis de Israel. Só que Jeroboão, o que acontece? Quando Deus levanta Jeroboão para destronar o rei de Israel, Jeroboão ele não cumpre, né, tudo. Ele acaba permitindo que o reinado de Israel, o reinado de Israel tá lá em 1 Reis, né? Então, Jeroboão, ele tá lá em 1 Reis, lá, e ele vai falar do pecado de Jeroboão, né? Jeroboão foi levantado para dividir ali o reinado de Salomão, quando Salomão, no findar da sua vida, Salomão se perde, né, levantando outros deuses, e aí Deus levanta Jeroboão para reinar em Israel, e Deus levanta Roboão para reinar, né, em Judá. Então são dois reinados que aparecem após Salomão. Jeroboão ele é levantado, ele assume Israel, só que o que acontece? Jeroboão ele levanta altares idólatras para Israel, e isso causa um alvoroço, né? Ele levanta, Jeroboão ele faz 2 bezerros de ouro para o povo de Israel adorar. E daqui para frente, quando a gente vai ler agora os textos de hoje, nós vamos ver que
a Bíblia vai afirmar que os reis que substituíram, né, foram sucedendo os outros reis, eles cometem o mesmo pecado que Jeroboão. Olha lá. A Bíblia vai afirmar isso várias e várias e várias vezes, né? Que o rei fez o que desagrada ao Senhor, permanecendo no pecado de Jeroboão. E qual foi o pecado de Jeroboão? O pecado de Jeroboão foi levantar ídolos e levar ao povo de Israel a uma idolatria, a adorar falsos deuses. Esse foi o principal pecado de Jeroboão. Então nós vamos ver uma gamada de reis cometendo esse mesmo pecado. E aí, como eu estava dizendo, né, o que eu quero afirmar com isso é que a gente também pode ter, né, aí um mau testemunho e esse mau testemunho ser levado como exemplo para as gerações, porque é isso que está acontecendo. O mau exemplo que foi repassado de geração em geração. Os reis que iam sucedendo o trono de Israel permaneciam errantes, permaneciam cometendo delitos e pecados, os mesmos pecados de Jeroboão. Então isso é muito triste, né? Um rei de ter uma influência positiva está tendo uma influência negativa e Deus usa ele como exemplo, porque quando Deus vai falar das problemáticas do reinado desses reis que estão se sucedendo, ele faz questão de afirmar, o texto bíblico faz questão de afirmar que os reis permaneciam no pecado de Jeroboão. E olha lá, uma influência negativa, um exemplo negativo para a história do povo de Israel. Mas o texto que eu quero ler com os irmãos hoje, quero ler com vocês hoje, é o texto, né, claro, da leitura de hoje, 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. A partir do verso 14, diz assim: Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. Então, vou dar uma pausa aqui para a gente lendo e comentando, tá bom? Então, o primeiro fator que a gente aprende aqui, você vê, profeta Eliseu, homem que Deus usou para fazer milagres, curar, né, ressuscitar. Mas aqui o texto bíblico nos aponta que ele estava sofrendo de uma doença e que morreria dessa doença, né? Por isso nós precisamos tomar cuidado, né, quando algum homem de Deus, né, um pastor, um líder, né, um homem ou mulher de oração, um cristão, né, fale de estar com problema, a gente logo aponta, né, como se aquela doença fosse um erro ou um pecado, né? Eu me lembro que uma certa vez aqui no condomínio, eu fui falar com um dos vizinhos aqui, uma das vizinhas aqui que sabe que eu sou pastor, né? E eu falei do meu problema da coluna, né? Que eu estou tratando, eu tenho hiporidratação na coluna, né? Que é o ressecamento de todas as vértebras da coluna, desde a cervical até lá embaixo a lombar, né? E quando eu falei, essa vizinha falou assim: nossa, mas por que um pastor com esse problema, né? Ela logo quis dizer que se eu estava com esse problema é porque tinha alguma coisa, eu estava em pecado, tinha algum problema, né? E aí eu peguei e falei: não, você é ser humano, você está aqui e sofrendo as calamidades que qualquer outro ser humano enfrenta, né? E olhando aqui para o texto de Eliseu, a gente vai ver exatamente isso, um homem de Deus, um profeta, um homem extremamente escolhido, separado, fez coisas extraordinárias, mas que agora está sendo vítima da sua humanidade. Nós estamos nesse corpo carnal e nós vamos sofrer de acordo com o nosso corpo carnal, não tem jeito. E aqui nós vamos ver, né, esse dito. Então vamos tomar cuidado, irmãos, quando olharmos para alguém,
e queremos pré-julgar, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja ele algum cargo eclesiástico ou não, mas se a gente querer falar, poxa, mas não é uma mulher de oração, não deveria ser curado, Deus não deveria agir, a pessoa não deveria estar fora desse problema. Não, irmãos. Muitas das vezes, Deus vai permitir o problema primeiro para glorificar o nome dele ou para nós sermos promovidos à eternidade. E, afinal de contas, para nós sermos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos finalizar essa vida, né? Ou Cristo nos arrebata no grande dia do arrebatamento, ou todos para irem para a eternidade precisam morrer. Então nós precisamos entender isso. E às vezes a doença, ela vai vir como um passaporte, como está acontecendo para Eliseu, né? O texto está dizendo, ó, quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Eliseu morreu de uma doença. O texto está dizendo claramente. O rei Joás, né? Ele visita e chora e ele diz, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Quando eu li essa afirmação do rei Joás, vocês se lembraram de algo, sim ou não? Eu me lembrei, irmãos. Essa afirmação que Joás faz é a mesma afirmação que Eliseu fez a respeito de Elias. Quando Elias é levado pelo redemoinho de fogo, Eliseu faz a mesma afirmação, né? Olha só que interessante, né? Quando Elias é levado, Eliseu faz a mesma afirmação, principalmente quando ele é questionado pelos profetas, né? Tá lembrado quando chega a carruagem de fogo separa Eliseu de Elias, né? Eliseu vai falar a mesma coisa, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel. Então eu olhei e falei, olha só aqui, né? Até nesse ponto, houve essas confirmações sobre Elias, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para não ficar só nas minhas palavras. Deixa eu ver. Elias elevado. Deixa eu ver, tá aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Se você que está lendo comigo encontrar com mais rapidez. Não, tá aqui no capítulo 2. Aqui no capítulo 2 do Segundo Reis. Quando Elias é levado. Eliseu diz a mesma coisa. Meu pai, você era como os carros e os cavaleiros. Eu não vou achar, sempre na correria a gente tentar achar, a gente acaba não conseguindo, né? Mas eu achei interessante que é a mesma afirmação, né? Quando Eliseu chama Elias de pai, né? Talvez está bem na minha face aqui, eu não estou achando porque eu estou com pressa, né? Mas é a mesma afirmação. A mesma afirmação. Aqui, ó, achei. Capítulo 2, versículo 12. Eliseu viu isso e gritou, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Achei. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Então, Eliseu fala quando Elias parte, e aqui próximo da partida de Eliseu, o rei Joás faz a mesma afirmação, né? Meu pai, você era como os carros de guerra
de Israel e seus cavaleiros, né? Tá falando da força, da habilidade. Mas seguindo, tá? Então, esse é o ponto que eu quis destacar, que eu achei muito interessante. Versículo 15. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então, Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco, e pôs sua mão sobre a mão do rei. Em seguida, ordenou: abra a aljava que dá para leste. O rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os assírios em Afequi. Tá? Então, aqui nesse texto, o profeta libera uma palavra profética para o rei. Quando ele pega a flecha, ele lança essa flecha, o profeta diz: essa flecha significa destruição dos assírios. Com essa flecha, você vai destruir completamente os assírios. Versículo 18. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. E o homem de Deus irou-se com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os assírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado, né? Então, olha só, né? Olha só que texto pequeno. Nós vamos parar aí, mas com uma relevância muito poderosa. Primeiro, pela visão profética dada a Eliseu ao rei Joás, né? Então o rei Joás vai lá, reconhece quem era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu libera uma palavra profética ao rei, dizendo para ele, ó, pegue a flecha, lance, mas esse rei, não sei por qual motivo, irmãos, né? Você vê, a gente, e aqui que é a instrução, né? A gente recebe a instrução do profeta, e o profeta disse, ó, lance as flechas no chão, né? E era as flechas que estavam na aljava, né? Ele poderia lançar quantas eles quisessem, aquilo representava, porque de primeiro momento o rei traz uma palavra profética, dizendo, com esta flecha você destruirá os assírios, né? Você vai destruir. E o rei Joás deveria ter lançado muitas flechas, ter lançado, porque este era o simbolismo de quantas batalhas ele iria vencer. Mas ele decide lançar apenas 3 flechas, e essas 3 flechas tocam apenas em parte de pontos, né? Tanto que o profeta se ira, né? No versículo 19, né? O homem de Deus se irou com ele e disse, você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios, até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Poxa vida, né, irmãos? Olha lá, o rei vai ser vitorioso apenas 3 guerras, mas não vai derrotar, não vai exterminar os assírios. E os sírios vão perseguir, né? Os sírios vão perseguir Israel, né? E ali ele morre, a Bíblia vai dizer que Eliseu morre e é sepultado. O grupo de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra, né? O texto continua no versículo 21. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam o homem, viram um desses bandos, rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé, né? Então,
alguns pontos para a gente analisar aqui. O primeiro é o homem de Deus ter recebido a palavra profética ao rei e não ter feito tudo que Deus assim o esperava. Por isso que quando recebemos uma palavra do Senhor, nós devemos colocar estímulo, sabe? Fé, empolgação naquilo que nós estamos recebendo de acordo com a palavra profética. Se o rei tivesse se empolgado e tivesse atirado mais flechas, ele exterminaria os seus inimigos. Mas em seguida o texto vai dizer que Eliseu morre e ele é sepultado. E ali alguns homens pegam ali um defunto e lançam na cova de Eliseu, né? E esse defunto, esse corpo, ele acaba ressuscitado. Há dois pontos importantes para analisar nesse texto. O primeiro ponto é que na história de Eliseu continha a unção dobrada da vida de Elias. Então a gente vai ver que a maioria dos milagres que Eliseu realiza é sempre o dobro dos milagres que a maioria dos milagres que Eliseu faz, na maioria deles é o dobro daquilo que Elias tinha feito, né? Então Elias, ele ora por uma mulher para que ela multiplique, né? Multiplique a farinha na panela. Isso acontece com Eliseu 2 vezes. Azeite e farinha. Elias ora para ressuscitar uma criança. Eliseu também ora, mas Eliseu até o momento tinha experimentado uma ressurreição que era de uma única criança. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 13, a finalização dele, nós vamos ver que na morte de Eliseu, a sua ossada, os seus ossos, serve como sinal para a segunda ressurreição, né? Segundo milagre de ressuscitar mortos, né? E aí, claro que há alguns pontos, eu vou falar alguns pontos para se analisar. Primeiro, que diferente de Elias, Eliseu vai para o túmulo sem um sucessor. A gente não ouve aqui qual era o sucessor do profeta. Lembra que nesse ponto havia a escola de profetas. Então Eliseu não escolhe, não há nenhum texto dizendo que Deus escolheu, embora Eliseu teve alguns servos, né, como um deles Geazi e outros servos, mas aqui no finalizar da sua vida nós não vamos ver Eliseu declarar quem era o seu substituto, como aconteceu com Elias. A Bíblia afirma que Eliseu era o seu substituto. Mas aqui com Eliseu não é o que a gente encontra, tá? Não é o que a gente encontra. Então, o que a gente entende? Diferente de Elias reparte a unção, reparte aquilo que ele carrega. Eliseu não reparte. E Eliseu vai para o túmulo com unção, né? E o que serve? O que serve a unção no túmulo, irmãos? Nada. Não serve de nada. Calhou por uma obra divina, acredito eu, que esses homens de Moabe, né, pelo que nós estamos lendo, deixa eu só ver se é isso mesmo. Esses homens que estão ali, deixa eu ver se é isso, os homens de Moabe, isso, eles por algum motivo acaba isso de Moabe, isso mesmo. Um grupo de saqueadores de Moabe acaba invadindo uma terra onde acaba tendo ali, né, um homem desses bandidos acaba morrendo e eles colocam o corpo no túmulo de Eliseu. E aí acontece que os ossos de Eliseu, o corpo de Eliseu estava tomado de unção ainda. E ao tocar as ossadas, esse homem fica vivo. Se isso não tivesse acontecido, se esses homens não tivessem jogado o corpo lá, os ossos permaneceriam com a unção. Então, fica a pergunta, né? O que adianta a gente carregar tanta unção e ir para o túmulo cheio de unção?
né? Então, o que nós precisamos aprender de acordo com a figura do texto, né? A unção, ela é dada para repartir, irmãos. A unção não é dada para a gente ir para túmulo com ele. O que adianta a gente conhecer? O que adianta a gente ter uma profundidade em Deus se não for para repartir? Sabe? Aqui fica esse ensinamento. Tudo que você receber do Senhor, reparta, compartilhe com alguém, sabe? Por mais mínimo que seja, às vezes a gente olha para a gente fala assim, eu vou repartir o quê? Você vai repartir as suas experiências, você vai repartir o seu relacionamento com Deus, você vai repartir a sua fé, você vai motivar outros a terem fé, você vai motivar os outros a terem uma fé sólida em Cristo Jesus. Então, você tem, ainda que você não seja um pastor, ainda que você não seja um apóstolo, ainda que você não tenha nenhuma posição de destaque na igreja, aquilo que você carrega serve para alguém. Eu costumo dizer isso, né? Então, não vá para o túmulo com as experiências que Deus te deu. Reparta alguém, faça alguém ser motivado, né? Que alguém viva de acordo com a unção que você carrega. Que aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, que ela ressuscite a partir da sua vida, a partir da sua fé, aquilo que você carrega, sabe? Porque levar para o túmulo a sua unção, nem sempre vai ter um defunto que vai usufruir daquilo que você carrega. Então, antes que você morra, reparta com alguém, né? Eliseu poderia ter escolhido um dos profetas, porque não tinha acabado os profetas, tinham-se profetas, mas esse homem não escolhe, né? Nós podemos colocar essa escolha na conta de Deus. Deus não orientou Eliseu a escolher nenhum profeta, ok, mas era normal um profeta, quando estivesse no seu findar, até porque quando a gente vai analisar, irmãos, havia nesse contexto aqui de Elias, Eliseu, havia escolas proféticas, né? Então aquele grupo, tá lembrado, aquele grupo de profetas que estavam rondando a vida de Elias e de Eliseu, quando Elias era o profeta oficial, estava tendo aquele grupo seguindo, porque aquele grupo esperava Elias ungir alguém, colocá-lo como seu substituto. E eu tenho certeza que nesse momento aqui não seria diferente. Mas a gente não vê o profeta Eliseu escolher um substituto, e aí acaba levando, né, a unção, levando aquilo que tinha recebido para o túmulo. Ele não reparte com ninguém, né? Isso é triste. O que é que um profeta, olha lá, o que é que o profeta poderia fazer, irmãos, se Eliseu tivesse repartido a sua unção? Se ele recebe a unção dobrada de Elias, o que ele não poderia repartir agora para o novo discípulo, para o novo profeta? Ele não faz isso. Ele carrega a unção para o túmulo. Que triste que você não faça como Eliseu, que você realmente reparta tudo que você tem recebido do Senhor, conhecimento, palavra. Eu tenho dito isso. O que adianta, irmãos, ler? O que adianta ler tantos livros, tantas Bíblias, se não for para repartir? O que adianta ter uma vida forte de oração, orar horas, orar todos os dias, se não for para repartir? O que adianta ter uma vida de comunhão com Deus, se não for para repartir? Então, no nome de Jesus, reparta o que você tem recebido. E isso de todos os níveis. Se é unção, reparta a unção. Se é bem, se Deus está te abençoando financeiramente muito, você está sendo uma pessoa abastada, né? Muito, Deus está te prosperando, reparta. Deus não está te prosperando para você se tornar alguém inchado de riqueza, inchado de bens. Você já sabe, não é. Lembre-se que tudo que Deus faz para você não é só para você. Deus quer usar a sua vida para que você abençoe outros. Então se permita, no nome de Jesus, se permita ser usados para abençoar outros. Se trata de unção, de conhecimento, sabe? De alegria, de paz, de prosperidade. Não importa aquilo que você tem recebido, reparta com alguém.
Não parta nesta vida, sabe, cheio de tantas coisas e as pessoas vão olhar para você e admirar porque você carregava tantas coisas. Mas quem é o seu discípulo? Quem vai dar continuidade ao seu chamado, ao seu trabalho? Quem vai dar continuidade quando você for embora? Quem dará continuidade? Às vezes eu olho, escuto, eu conheci alguns pastores, conheci alguns legados, né? E vamos lá, nós podemos falar, né? Eu estava comentando alguns meses atrás com o nosso pastor Mazil na igreja, né? Falando do nosso querido missionário, que foi um grande exemplo para a nossa nação brasileira, missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda deixou um legado muito forte, né? Mas vamos lá, aquele homem viveu coisas extraordinárias, sim ou não, irmãos? Davi Miranda viveu coisas extraordinárias. Eu nunca fui um membro da Deus e Amor, mas eu frequentei a Deus e Amor, campanhas, vigílias, orações. Tenho muitos amigos na Deus e Amor. E Davi Miranda foi sim um grande homem de Deus. Hoje tem lá a igreja, tem sua família, seu neto. Mas quem experimentou? Quem experimentou, irmãos? Quem está vivenciando hoje, né? Quem está seguindo os mesmos passos, pisando nos mesmos lugares que Davi Miranda? A gente não vê. A gente vê alguns poucos, mas a gente não vê uma transferência de unção como carregou Elias e Eliseu. Então, com a vida de hoje com a minha vida como pastor, como pai, eu penso muito sobre isso, né? Não vai valer a pena, irmãos, construir algo, não vai valer a pena trabalhar por algo, não vai valer a pena se dedicar por algo se a gente não desenvolver, como a gente vai ler no dia de hoje, sucessores. E sucessores melhores que nós, né? Quando eu olho para a vida de Elias e olho para a vida de Eliseu, eu vou ver que Eliseu foi muito melhor que Elias. Eliseu não foge de nenhum rei. Eliseu não foge de nenhuma ameaça. Eliseu não vai para montes, não vai para cavernas fugindo. Pelo contrário, os reis tinham um respeito muito grande por Eliseu. Tinham um respeito e um temor muito grande. Então, quando eu olho para a vida de Elias e olho para a vida de Eliseu, eu vejo que Eliseu foi uma boa escolha que Deus fez através da vida de Elias. Deus usa Elias para escolher Eliseu. Mas quando eu olho para a vida de Eliseu, quem é que Eliseu escolhe? Ninguém. Eliseu vai para o seu túmulo cheio de muitas coisas. Não só de unção, mas de experiência, de contexto, e que poderia ter preparado uma nova geração. E ele não prepara. Eliseu não prepara uma nova geração. Eliseu não prepara, não se preocupa com alguém. Quem poderia dar continuidade? Quem que os reis consultaria agora, após o homem de Deus morrer? Após o homem de Deus ir embora? Será que o reinado não tinha uma carência, não tinha uma necessidade dos reis continuar procurando os profetas? Então, essa é uma preocupação que eu e você precisamos carregar. Quando nós formos embora, quem dará continuidade, né? Quem dará continuidade? Né? A gente vê a mesma coisa acontecer lá no passado com a vida de Josué. Josué é uma ótima escolha de Deus, é uma ótima escolha de Moisés, ter um discípulo, um seguidor que caminhou no mesmo lugar, pisou nos mesmos lugares. Mas depois de Josué, a gente não vê Josué preparar ninguém, assim como a gente não está vendo Eliseu preparar ninguém. E aí nós vamos ver a leitura a partir de amanhã, como que vai ser? Sem o profeta, quem que vai assumir esse lugar de consulta, esse lugar de direcionamento para os reis? Porque os reis precisam. Os reis precisam. Quem? Claro que vai aparecer, porque Deus não deixa o seu povo, Deus não deixa o seu povo sem direção, é fato. Mas se o homem de Deus tivesse treinado, se o homem de Deus tivesse preparado antes da sua morte, irmãos, talvez
seria melhor o futuro de Israel, o futuro de Judá. Então, hoje eu não quero me demorar, já são 44 minutos, 8h44. Que você coloque isso no seu coração, que você possa treinar seus filhos, que você possa treinar e de fazer discípulo de todas as nações. E fazer discípulo não é apenas levar pessoas para a igreja e ela aceitar Jesus e ponto final. Fazer discípulo, irmãos, é partilhar aquilo que você carrega. Reparta aquilo que você carrega. Escolha alguém, escolha 1, 2 ou 3 pessoas para você acompanhar, para você discipular. Crente, você que é crente. Eu sou só ovelha, pastor, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Ok, mesmo que você seja apenas uma ovelha, tenha discípulos. Que seus filhos sejam seus discípulos. Que os seus amigos sejam seus discípulos. Que as pessoas possam olhar para você e falar, valeu a pena caminhar com o Bispo Rodrigo. Verdade, Liz. Então que alguém possa dizer, sabe, valeu a pena caminhar com o Bispo Rodrigo. Eu aprendi tanto com o Bispo Rodrigo e eu quero dar continuidade àquilo que eu aprendi. Eu quero transferir para alguém aquilo que eu suguei do homem de Deus. Nós precisamos, como igreja, carregar isso. Porque senão, irmãos, o que será da próxima geração? Eu estava essa semana falando sobre isso. O que será da próxima geração se a gente não preparar? O que será da próxima geração se a gente não fazer discípulos? Porque a gente pode muito bem fazer crente. Porque a igreja tem produzido isso, crentes, mas não discípulos. Não homens e mulheres que querem pagar o preço para levar adiante o evangelho e não participar de algo, mas levar adiante. Alguém que vai carregar a arca nos ombros, sabe? Alguém que vai carregar a arca nos ombros, a responsabilidade da presença de Deus. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Quem eu vou preparar? Quem que eu vou discipular? Quem que eu vou preparar? Porque eu não sou eterno. Se amanhã Deus chamar a minha senha, o que será da igreja Rave? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. E eu trabalho em prol dessa pergunta. Se amanhã Deus chamar a minha senha, o que será do meu ministério? O que será daquilo que Deus me chamou para fazer? Será que alguém vai poder concluir o que eu estou dando início? Porque eu dei início. Talvez eu não vou conseguir concluir a grande obra que Deus colocou nas minhas mãos. Tá lembrado? Davi é separado, é escolhido para dar início a algo fantástico. Mas somente o seu filho Salomão é que termina o templo. Davi, ele reúne os bens, a riqueza, a prata, ouro, mas é Salomão que constrói o templo do Senhor. Então, quem que vai dar continuidade àquilo que Deus me chamou? Será que eu vou conseguir concluir aquilo que Deus me chamou? Se não, alguém precisa dar continuidade, porque senão não valeu a pena. Irmãos, eu citei aqui o nosso querido missionário Davi Miranda, e não citei como uma crítica, mas como algo para se observar. Um homem que orava, irmãos, e realmente homens e mulheres eram curados de câncer. Vários milhares de pessoas, sabe, curados, levantados, né? Curados aí da cadeira de roda, né? Levantava da cadeira de roda, muletas, bengalas, pessoas que foram curadas. Números gigantescos. Não sei como é que está a Deus de Amor hoje, mas a Deus de Amor tinha uma sala com todos esses equipamentos, cadeira de roda, muleta, como testemunho de curas e milagres. Pessoas enxergavam, cegos enxergavam, surdos ouviam. Pessoas eram curadas de câncer, tumores, através da vida de um homem de Deus. Através da vida de um homem de Deus. E hoje? Como que está? Então, eu tenho essa preocupação. Eu conheci outros líderes, sabe? Eu conheci líderes que tinham
uma movimentação tão poderosa que ensinou, que treinou tantas pessoas. E que depois que morreu, aquilo que a pessoa construiu acabou, finalizou, perdeu a força que se tinha. O que adiantou? Será que eu tenho que celebrar esse reinado só enquanto eu estou vivo? Não, irmãos, eu acho que nós precisamos deixar algo para a próxima geração. Eu acho que a gente precisa deixar algo preparado para a próxima geração. A próxima geração não precisa recomeçar, como a gente está vendo nos reinados, esses reinados falíveis, que a todo momento um rei tinha que recomeçar, porque o rei anterior não tinha sido um bom rei. Então nós podemos fazer diferente, sabe? Nós podemos preparar para que os nossos filhos, a próxima geração, não precise recomeçar, mas só precisa seguir, sabe? Seguir dali para frente, melhorando, fazendo melhor, alcançando mais. Se eu alcancei 100 pessoas, 200 pessoas, a nossa geração possa alcançar 1.000, 2.000, 3.000 e daí por diante, sabe? Nós precisamos melhorar. Eu acredito que a leitura de hoje ela se encaixa sobre isso. Estar preocupado com a próxima geração. De não irmos para o túmulo com a unção. Porque a unção ali no túmulo serviu para curar uma pessoa e acabou. Agora, se essa unção tivesse sido repartida, o que essa unção não poderia fazer? Vou orar por nós. Amém? Que o Senhor te abençoe. Hoje eu vou encerrar, eu tenho algumas atividades para fazer ainda hoje. Mas eu oro e peço que o Senhor vos abençoe, que você tenha um excelente sábado na presença de Deus e que você não vá com a sua unção para o túmulo. Que você possa distribuir, repartir, preparar o caminho para que a próxima geração não recomece, mas sim dê continuidade. Aquilo de bom, aquilo de excelente, aquilo de poderoso que você estava realizando para Deus. Amém? Vamos orar? Vamos? Vamos. Senhor, eu quero nesta manhã agradecer, Pai. Como cada leitura, eu estava orando hoje pela manhã e estava dizendo que como cada leitura tem nos ensinado, cada leitura tem nos preparado, cada leitura tem nos direcionado, Senhor, a pisar em lugares extraordinários. E que essa leitura de hoje possa fazer isso, Senhor, que o Senhor possa nos preparar para repartir. O intuito da minha vida é repartir, Senhor, o meu conhecimento, as minhas experiências e fazer com que uma próxima geração não reinicie, mas que ela dê continuidade àquilo de bom que estava acontecendo. Assim como aconteceu com Moisés e Josué. Josué deu continuidade àquilo que Moisés, a terra prometida, ele continuou. Ele não precisou reiniciar, ele só apenas continuou. Eliseu não precisou, reiniciar, ele continuou. Eliseu ungiu os reis que era para Elias ungir. Eliseu destrói Jezabel, que era uma ação que Elias deveria ter feito. Então Eliseu dá continuidade, mas quando eu olho aqui para a vida de Eliseu, Eliseu não trata, Senhor, os discípulos. E talvez agora essa nova geração precisa reiniciar algo. Que nós possamos ser os facilitadores da nossa geração. Como diz a tua palavra no Novo Testamento, que o coração dos pais se converta aos filhos, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou melhor, está na carta de Joel. Na carta de Joel, que o coração se converta dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Que a gente possa preparar o caminho para que a nossa geração, a futura geração, possa trilhar e dar continuidade com muita ousadia, com muito temor e tremor diante de Deus. Que o Senhor possa abençoar e que nós possamos ser o exemplo da nossa família, possamos ser o exemplo dos nossos discípulos, da nossa igreja, e que aquilo que o Senhor está nos usando para construir, que pessoas, que discípulos, que filhos possam usar esta base, esse alicerce
que estamos construindo para eles seguirem e prosseguirem a desenvolver o chamado e a proposta do teu evangelho, Pai. Assim, nesta manhã eu quero te louvar, quero te agradecer pela leitura de hoje e que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos seus filhos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus e reparta, não vá para o túmulo com a unção. Facilite a vida da próxima geração. Amém? Beijão no seu coração. Tchau, tchau.